Fiquei com aquela pira de que eu ia ficar milionário. A minha primeira comissão foi de R$19.000. Até hoje eu nunca vou esquecer disso. Caiu 19 mil na minha conta, eu vi o Pix. Eu lembro no Banco Inter, eu falei, meu, que doideira. Agora é que eu vou ficar rico mesmo. E aí, como é que vocês estão, hein? Hoje eu vou começar um vídeo. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, nada tão reflexível. Eu vou mais falar sobre a minha história, tá? Bom, primeiramente, meu nome é Jonatas Pires e esse canal, ele não é o meu primeiro canal, ele é o meu primeiro canal sobre lifestyle, né? Sobre vida, sobre meus pensamentos, minhas experiências, minhas reflexões, mas eu tenho um outro canal profissional. Eu sou corretor de imóveis, então faço intermediação de vendas de imóveis, né? E o outro canal, ele é exclusivamente para atender esses clientes que procuram imóveis. Então, eu faço a apresentação completa dos apartamentos e coloco nesse canal para que as pessoas que estiverem pesquisando por determinado apartamento encontrem o meu vídeo, entrem em contato comigo e me chame, me contrate, né, para que eu faça a intermediação de venda. Mas o que eu quero contar para vocês é como que eu cheguei até aqui, né? Eu sempre fiz isso, de como foi essa história de eu começar a vender imóvel, ser corretor de imóveis e tudo mais. Bom, primeiramente, eu jamais imaginei que eu venderia imóvel, que eu venderia apartamento, que eu seria um corretor de imóveis, que eu estaria no ramo onde o ativo mais caro que existe é aquele que eu trabalho, que eu vendo, né? Hoje o imóvel, ele é o bem mais valioso de uma família, é o bem mais caro, de maior valor, eu digo o valor financeiro, né? Então uma das maiores conquistas, né, é o imóvel. Muitas pessoas inclusive conquistam carros, né, e outros bens, mas não conseguem conquistar o imóvel por causa do preço, né, da equivalência, do quão alto é esse valor agregado para as famílias no modo geral, né? E como que eu vim parar nesse mundo aí de corretor de imóveis? Quando eu me formei na escola, eu queria ser professor, especificamente professor de português, porque eu sempre gostei. Na verdade, eu já contei num vídeo aqui anterior, né, que teve uma fase da minha vida ali da adolescência, da pré-adolescência para adolescência e da adolescência até eu sair da escola, terminar o ensino médio com os meus 18, 19 anos. Eu passei por um período muito de ficar um pouco isolado, porque eu era mais introvertido, mais tímido e eu escrevi muito. Então, nessa fase de eu escrever muito e gostar muito de escrita, desenvolver aquela parte minha criativa, da parte literária, eu acabei pegando um gosto, né, por ensinar, por dar aula. Eu via os professores ali, eu gostava daquilo ali, de estar ali na frente das pessoas, passando algum conhecimento. Então, o meu sonho, né, de adolescente era ser professor e seria professor de português. Talvez porque a minha professora de português na época era uma das melhores professoras da escola, ela era muito querida pelos alunos, muito amiga de todo mundo, fazia assim, todo mundo, ela cativava de uma forma os alunos e fazia com que eles gostassem de ir para a escola, porque se todas as aulas não fossem tão boas, pelo menos a aula de português, o aluno ia estar ali feliz, ia estar ali, né, bem à vontade, ia estar em um momento ali que ele ia estar compensando qualquer outro tipo de problema que ele tivesse, ele ia estar ali de boa. E era uma professora realmente muito querida por a maioria dos alunos da escola, então eu admirava muito a forma de ela ensinar. Ela é inteligente até hoje, a professora Grazi, com certeza ela ainda dá aula hoje, né? E então eu admirava muito o trabalho dela, a forma que ela ensinava a ser amiga dos alunos aí, não era só pela profissão, era o amor que ela tinha, então isso fez com que eu sentisse esse desejo. Só que passou, depois no ensino médio
Eu não fiz faculdade, não tinha condição, nunca fui assim o melhor aluno da sala, eu era um bom aluno, mas nunca fui o melhor aluno. E tinha algumas habilidades ali melhores que alguns, mas de notas mesmo eu nunca fui o CDF da sala ali, o nerd. Então eu não ia prestar um vestibular para entrar numa federal gratuita e também meus pais nunca tiveram condição de pagar, né, faculdade ou curso, nada disso. Então meio que eu desanimei e deixei isso para lá. E fui igual todo mundo vai hoje em dia, entra no mercado de trabalho, manda o currículo ali, vê o que acontece. E eu entrei em portaria. Eu comecei a ser porteiro. A primeira portaria que eu fiz, eu nem curso tinha de portaria, era uma indicação de uma coluna de férias, então lá não tinha tantas regras assim, né? Era uma coisa bem mais simples. Mas a partir do momento que eu saí dali, eu fui para fazer um curso, né? Eu saí dessa empresa, já comecei a fazer um curso, porque no meio do trabalho ali eu tive o conhecimento e me explicaram que teria que focar e fazer uma coisa mais rápida, nada tão burocrático. E aí eu fui e fiz aquele curso de portaria, depois da portaria eu fiz um outro curso de limpeza, de serviços gerais, essas coisas, para ter o básico de condomínio, conhecimento de condomínio ali. E aí eu entrei numa empresa terceirizada de portaria e segurança, né? E a partir dali eu fiquei por quase 6 anos, quase 7 anos naquela empresa. E durante esse processo de 6 anos, a minha vida ela mudou assim, ela teve altos e baixos, ela mudou bem radicalmente, vida pessoal, nada financeiro. Financeiro é a mesma coisa. Foi e é um trabalho muito digno, eu sou muito grato por essa fase de portaria, ter aprendido, conhecido muitas pessoas, mas realmente era um valor muito pequeno e não dava para suprir, né, aquilo que eu queria. Então tinha que pagar aluguel, tinha que pagar internet, comprar comida. Eu sempre tive bicicleta justamente por não ter condição, então fazia tudo de bicicleta. Tenho vídeos meus antigos no Instagram que eu ia sempre trabalhar de bicicleta e acordava cedo, ia para academia, depois ia para portaria, ficava 12 horas no prédio, depois voltava. Então essa era a minha correria. Fiquei 4 anos e quando chegou no quarto ano eu fiquei muito incomodado com o valor que eu estava recebendo. Eu tinha plano, já tinha aprendido a investir, estava aprendendo sobre autoconhecimento, neurolinguística, vários assuntos de inteligência emocional, que aquilo ali não era para mim e que eu deveria e devia desejar coisas maiores. Só que eu tinha limitações, né? Eu não sabia fazer outra coisa, então eu falei, eu vou fazer 2 portarias. Se é o que eu sei fazer, entrei em contato com algumas pessoas que conhecia e apareceu uma oportunidade para eu fazer uma outra portaria, um outro prédio, ser porteiro de outro prédio, só que em Santos. Então eu fiquei fazendo uma portaria em Praia Grande e outra em Santos. Isso não é uma coisa comum, mas acontece, tá? Como um porteiro ele trabalha 12 por 36, ou seja, ele tem 12 horas de serviço, depois ele folga 36 horas. Basicamente ele vai um dia sim e um dia não para o trabalho. Então ele tem uma folga de um dia sim. Uma folga num dia, trabalho no outro. Então no dia que ele folga, ele pode fazer o que ele quiser, inclusive trabalhar. E foi, no quarto ano, já que eu tava ganhando aquela mesma coisa, eu falei, chega, eu preciso ganhar mais dinheiro. E a única coisa que eu sabia fazer era portaria, então eu comecei a fazer essa segunda portaria. Só que aí, isso levou para um nível de estresse, né? E tomava muito meu tempo, muita energia psicológica e física. Eu acordava, treinava, ia para academia às 5 da manhã. Da academia, eu saía do treino e ia direto pro prédio. Do prédio, eu assumia o plantão, depois saía de noite, ia direto pro outro prédio. Do outro prédio, eu amanhecia, eu ia para casa. Aí eu dormia, acordava ali a hora que dava, fazia as minhas coisas e treinava de noite. E depois ia dormir. E aí no outro dia acordava de novo, treino, mais trabalho e vai. Alimentação, como que eu fazia? Marmita. Era uma loucura, porque o meu negócio era ganhar dinheiro, faturar mais, porque eu queria conquistar as coisas, queria passear, queria comprar minhas coisas, queria ter experiências novas. Tudo isso eu estava aprendendo com os estudos novos que eu estava fazendo, sozinho pela internet, pelo YouTube, fazendo bastante live, participava e tal. Então isso meio que começou a mexer muito com a parte de ambição minha em relação ao dinheiro. Porque uma coisa na minha cabeça começou a me incomodar muito aqui. Por que que muitas pessoas têm condições
de ter tudo que ela quer e outras não. O que que essas pessoas que hoje são ricas têm que elas fazem que eu não estou fazendo para chegar lá, aonde eu quero. Então eu comecei a olhar muito para isso e aí no meio do caminho eu fui descobrindo que eu tinha que estar me incomodando, não aceitando algumas coisas e mudando de ambiente, mudando de função, indo para outro lugar, conhecendo novas coisas, arriscando, testando, e foi o que eu fiz. Fiquei por 2 anos trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo, em 2 prédios diferentes, indo para Santos de bike todo dia. Então pedalava muito, treinava, se eu não treinasse eu ia secar, eu comia bem, treinava academia, então estava bem, foi a fase que eu tinha o meu melhor físico, essa fase. E a partir desse momento eu conheci uma pessoa no prédio de Santos que era corretora. Que os porteiros de prédio, eles têm muito contato com as pessoas ali que entra e sai dos prédios. Faz indicação com o corretor, pega o cartão do corretor e passa para quando o proprietário pede e tal. E normalmente os corretores abordam os porteiros e falam, ó, eu sou corretor de imóveis, quero vender um apartamento aqui, né? Se tiver algum apartamento para vender, esse é o meu cartão, me indica que se eu vender eu te dou uma caixinha, alguma coisa assim. Então, tudo bem. Quando eu escutei isso pela primeira vez, na época, né, por você estar ali todo dia, todo mundo te prometia tudo e nunca tinha nada. Então eu meio que não dei muita atenção. Falei, tá, vou passar seu cartão. A pessoa foi bem educada e tal. Aí eu comecei a passar o cartão. Até que aconteceu de ela fazer 1 ou 2 vendas e ela me dá uma comissãozinha de uns 200, 250 reais. Aí eu, opa, já achei bacana, 250 reais. Pô, o salário de um porteiro é uns 1.500 reais. 250, já uma quantia legal. Dá quase 10, quase uns 15% do meu salário. Se eu conseguir, né, mais bonificação dessa, eu ganho mais dinheiro. O meu intuito era investir, gente. O que eu queria ganhar dinheiro era para investir na bolsa de valores, porque depois que eu descobri e aprendi, entendi sobre investimento, eu fiquei com aquela pira de que eu ia ficar milionário, em 30 anos investindo sem parar eu ia ficar milionário. Isso não é balela, realmente, se você fizer aportes contínuos, né, separar ali de 250 a 300 reais, em 40 anos você fica rico. Óbvio que a gente quer ficar antes, mas era um plano que eu tinha de que eu ia chegar na idade do meu pai e pelo menos na idade do meu pai eu ia ser milionário, coisa que meu pai não era. Então eu tinha assim uma realidade diferente que eu queria. E essa foi a minha primeira ideia. Só que aí, como eu vi que o negócio da imóvel estava girando, teve uma vez que a corretora levou um cliente no prédio e os clientes fizeram algumas perguntas da parte da segurança que ela não sabia explicar e ela pediu uma opinião para mim ali na portaria e tal. Falou, ó, como que é isso, como que é aquilo, a segurança. Aí eu sempre fui muito proativo, eu fui e dei uma explicação, né, para aquele casal, que eram os clientes dela, que queria comprar um apartamento no prédio que eu era porteiro, e dei uma explicação de como funcionava a segurança, a portaria, como receber as encomendas, tudo mais, expliquei tudo. E aí a forma que eu expliquei chamou a atenção dela. E aí depois que ela foi embora com os clientes dela, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, nossa, você explicou muito bem, isso aí a gente vai vender esse imóvel, você ajudou. E aí ela falou assim, você nunca pensou em ser corretor? Aí na hora que ela falou aquilo, eu falei assim, olha, eu nunca pensei em ser corretor, mas eu fiquei curioso como funciona a corretagem, porque eu sei que vocês ganham dinheiro. Se você passa para mim 250 reais, então você deve ganhar muito mais. E eu tenho curiosidade. Ela falou assim, não, porque eu sou corretora autônoma. Ela falou, mas eu estou abrindo meu escritório e eu vou precisar contratar pessoas, chamar corretores. Se você não gostaria de se formar, eu te ajudo. Na minha cabeça, eu estava topando qualquer coisa porque o meu negócio era ganhar dinheiro. Meu negócio era ter meu carro, ter uma bicicleta dessa aqui, uma bicicleta dessa de carbono top, de 10, 15 mil. Eu sempre pedalei, sempre participei de grupo de pedal. O meu negócio era ter coisa top, era ter um iPhone, era ter as coisas boas que todo mundo quer. Então não imaginava assim o quão grande seria um mercado imobiliário. Meu negócio era ganhar um pouco mais de dinheiro para ter minhas coisas. Beleza. Aí eu falei, não, top, top. Só que assim, eu não vou sair do meu trabalho. Eu trabalho em 2 portarias e eu não posso sair das minhas 2 portarias porque eu já estou ganhando um valor fixo e é legal e eu não posso abrir mão disso. E eu só vou ter um período de folga. Eu trabalho 24 horas, folgo 24 horas. Só que dessas 24 horas tem um período que eu fico livre ali. Então se você quiser, eu vou um dia sim, um dia não para sua imobiliária. Ela falou, tudo bem. No começo eu te ensino, te ajudo e eu tenho certeza que você vai vender e você vai sair da portaria. Você não vai querer mais ficar nisso aí não, porque você vai ganhar muito dinheiro. Aí eu, beleza, que assim seja. Resumindo para vocês como ficou minha rotina, gente.
Deixa eu ver como que ficou a minha rotina aqui. É uma loucura. Já vai fazer já 3 anos que eu saí dessa rotina, gente. Na verdade, vai fazer 4 anos. Então eu já não me lembro exatamente como é. Mas eu sei que eu fazia assim, ó. Eu, depois que eu entrei na imobiliária dela e comecei a treinar, eu acordava cedo. Os meus horários dos prédios eu precisei mudar para encaixar. Eu pedi, né, para mudar os horários. Então eu fiquei. Eu acordava, ia para academia. Da academia eu ia para imobiliária. Da imobiliária eu ia pro prédio que fazia portaria à noite. Da portaria da noite eu amanhecia e ia pro outro prédio e ficava até as 23 da noite. Depois das 23 da noite eu pegava e ia para casa dormir, aí acordava e ia de novo para imobiliária. Então eu não tinha folga, de jeito nenhum eu tinha folga. Eu ficava 24 horas trabalhando em portaria, depois saía da portaria e ia para imobiliária, estava no processo de aprendizagem, fazendo estágio, o estágio demora 6 meses e tal. Só que aconteceu uma coisa, nos 2 primeiros meses que eu estava ali fazendo o estágio, eu vendi um apartamento. Atendi o cliente, fiz WhatsApp e tal. É, depois eu vou trazer, tá? Eu tenho um canal de imóveis, eu vou até deixar aqui para vocês na descrição, que se vocês, né, quiserem dar uma olhada como que é o trabalho do corretor, fazer a apresentação de imóveis, vai estar lá. Mas eu só vou contar esse trecho da história porque é muita coisa que aconteceu comigo no mercado imobiliário e inclusive eu saí das 2 portarias, mas o que fez eu ficar louco e não querer mais trabalhar em portaria e realmente ficar 100% no mercado imobiliário é quando eu fiz minha primeira venda, que eu fiquei atendendo uma cliente durante uns 15 a 20 dias, falando com ela, vendo se ela ia visitar e tal. Quando agendou a visita, eu fui fazer a visita com a corretora que tinha que estar me acompanhando e tal, e ela foi e fez a proposta, aí eu negociei com o proprietário, fiquei conversando e tal, fechei no valor, ok, vendi o apartamento. A minha primeira comissão foi de 19 mil reais. Até hoje eu nunca vou esquecer disso. 19 mil reais uma comissão pela venda de um apartamento. O apartamento ele custava na época 750 mil. Não, 705 mil. Só que eu negociei ele e fechou nos 665, um negócio assim. Então, a comissão, do total da comissão, eu como corretor, né, eu fiquei com a parte, a imobiliária fica com outra. Da minha parte, era esses 19 mil reais. Quando a dona da imobiliária falou assim, ó, me passa aí sua conta que eu vou fazer sua primeira comissão, bateu palmas, né, a gente comemorou e tal, caiu 19 mil na minha conta, eu vi o Pix entrando assim, ó, eu lembro, no Banco Inter, eu falei, meu, que doideira. Agora que eu vou ficar rico mesmo. Se eu tava investindo 500 por mês, agora eu investindo nisso aqui, eu vou ficar rico. E foi aí que eu peguei e saí das portarias e fiquei 100% nos imóveis. Não foi de uma hora para outra, tá, gente? Eu saí de uma portaria, depois fiquei mais um pouquinho ainda indo em outra, porque eu ainda tinha preocupação do quanto que aquilo ia me dar dinheiro. Porque na minha cabeça, tudo bem, eu vendi, demorei 60 dias para vender um imóvel. Então quer dizer que eu não vendo todo mês. Mas quando eu vendo, eu ganho muito. Então o que eu tenho que fazer? Guardar o dinheiro, né? Para ficar vários meses ali com dinheiro, porque se eu não vender mês que vem, minhas contas tá pagas. Essa era a minha ideia. Mas eu ainda tinha medo, isso era uma coisa nova para mim. Então eu não saí de imediato das portarias. Eu primeiro saí de uma, passou 3 meses, com aquela comissão ali, passou uns 3 meses, aí eu saí de uma portaria porque eu fiz outra venda, depois eu fiquei mais uns 3 a 4 meses na outra portaria, até que eu pedi as contas deixei para lá porque não queria me mandar embora, nem queria fazer acordo, então eu abri mão do FGTS, de tudo, da carteira assinada e fiquei 100% como corretor de imóveis e hoje na verdade fez em setembro, que passou agora, 3 anos que eu estou no mercado imobiliário, 4 anos que eu estou no mercado imobiliário, eu comecei em 2020 e em 2024 agora fez 4 anos que eu estou no mercado imobiliário, que eu estou 100% tem 3 anos e pouquinho. Mas eu não parei só por aí, né? Só que eu não vou contar essa parte agora, porque hoje eu não sou só corretor, hoje eu tenho uma empresa, uma imobiliária, eu tenho corretores e eu vou trazer outro vídeo para vocês, se vocês quiserem, eu trago contando só como foi a minha trajetória de corretor e como eu me tornei um dono de imobiliária, com corretores, eu liderando corretores, tá certo? Aconteceu muita coisa muito da hora. Eu abri empresa, abri barbearia, abri pizzaria, então isso foi uma coisa que me trouxe muitas coisas boas e atualmente hoje, graças a Deus, eu vivo, né, desse trabalho, dessa profissão que é ser corretor de imóveis, ser empreendedor, né, e
eu vou trazer para vocês em outro vídeo como que foi essas aventuras minhas como empreendedor aí, tá certo? Se vocês quiserem, comenta aqui. Mas para finalizar, gente, atualmente é isso que eu faço e esse canal, eu quis trazer esse canal para cá, né, abrir, criar, como vocês estão acompanhando desde o primeiro vídeo, porque sempre foi uma coisa que eu queria trazer, eu queria sempre quis trazer conteúdo para fazer com que as pessoas abram a mente delas para as coisas que elas podem ter fazendo apenas coisas diferentes, tendo mudanças de hábitos, né? Mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, conhecendo pessoas novas, conhecendo lugares novos, saindo da sua zona de conforto, né? Se revoltando com a realidade, se incomodando, não aceitando mais só aquilo que você tem, abrindo mão de crenças, né, que a gente carrega. Porque às vezes a gente nasce numa condição, nossos pais têm uma condição e a gente acha que tem que ser aquilo ali porque os nossos pais têm aquela condição, a gente vai ter. E eu saí dessa matriz, eu tirei essa crença, não foi fácil, foi um processo muito complicado. Eu conheci pessoas que me ajudaram, que me deram conselhos. Inclusive na época da portaria muitas pessoas me ajudaram, me davam conselho e falavam, isso não é pra você, você é uma pessoa inteligente, tal, vai fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu quis vir para a internet para trazer um pouco da realidade de uma pessoa que saiu de uma zona de conforto, que saiu de uma realidade para ir para outra, desafio total, enfrentou os medos, seus bloqueios emocionais, eu enfrentei críticas, enfrentei as pessoas que me amavam e gostavam de mim falando, ó, cuidado, e você não tem renda fixa, ser corretor você não ganha todo mês, você tem que pagar suas contas e não sei o quê. Então teve tudo essa mudança e eu tive que tomar uma decisão para que a minha vida mudasse. E você tem que arriscar, você tem que enfrentar os seus medos, você tem que ser uma pessoa ambiciosa, você tem que ser uma pessoa sonhadora, uma pessoa principalmente que tem fé. Fé para acreditar, tá? E você ter confiança 100% em Deus. Além de você ter que ter, além de você ser uma pessoa confiante em si mesmo, você precisa, acima de você, confiar em Deus, porque é Ele que vai te dar todas as condições e ferramentas, né, de chegar até onde você quer chegar. E se não fosse com a ajuda de Deus, com certeza nenhuma pessoa teria chegado onde ela chegou, tá certo? Óbvio que eu estou falando de pessoas honestas, né, gente? Pessoas que não são honestas, não é Deus que está ajudando ela, isso aí todo mundo sabe, tá bom? Mas eu quis trazer um pouco para cá, o vídeo ficou enorme, mas foi mais um bate-papo mesmo, nada reflexivo, um pouco uma da minha história. Essa foi a minha trajetória de sair de uma portaria para ir para um escritório, né, para virar corretor. E hoje, graças a Deus, eu ainda não tenho tudo o que eu quero, eu ainda vou ter, mas já tenho muita coisa que eu jamais imaginei ter, porque eu tive que tomar uma decisão, sair de um lugar. E eu tive que mudar tanta coisa aqui dentro, gente, que todos os vídeos que eu trago aqui para vocês e que eu ainda vou trazer faz parte da minha mudança de mentalidade. Tudo que eu precisei mudar aqui para hoje ter uma condição de comprar uma bicicleta dessa de 15 mil reais, de ter um carro, de inclusive sair de um comportamento que eu tinha de ser a pessoa mais tímida da sala de aula e não querer falar, não querer aparecer, não saber fazer stories. Eu tinha medo de stories, eu tive que enfrentar isso. Hoje, se você for lá no meu Instagram, você vai ver que eu tenho vergonha pra nada, tô aqui falando com vocês. Eu tive que mudar de dentro pra fora. E a partir do momento que eu mudei de dentro pra fora, as coisas começaram a mudar em volta de mim. Houve uma transformação no externo, mas primeiro teve que ter uma transformação interna. E é por isso que o nome do canal é O Meu Progresso, porque o intuito é trazer o meu progresso para que vocês se inspirem. Eu também gosto de conversar sobre o progresso das pessoas, eu tenho muitos amigos muito prósperos, fiz muitos cursos, muitas mentorias, conheci pessoas multimilionárias, porque eu sempre tive esse desejo de estar conhecendo pessoas, conhecer a história delas, aprender com a história delas, me inspirar, e é isso que eu acredito que todo mundo tem que fazer. Inclusive, o próximo tema, o próximo vídeo, né? O tema do próximo vídeo vai ser: comece a gostar de pessoas ricas, tá? Porque nós, muitas pessoas, igual eu, que veio lá de baixo, que veio de família humilde, pobre, passou muita coisa, a gente tinha
uma ideia de rico que é completamente errada. Então, o próximo vídeo eu vou abordar essa ideia para vocês, esse tema, que eu conheci muitas pessoas ricas e foram elas que me ajudaram a estar aqui, porque elas mostraram para mim que tudo aquilo que eu pensava e que eu achava sobre rico não era nada daquilo, tá bom? Mas isso é pro próximo vídeo. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje, esse é o meu progresso. Fiquem com Deus e até a próxima.